Muito bom dia, caros amigos. Que honra estar aqui mais uma vez, mais uma semana com vocês nessa abençoada jornada de busca interior aí, busca pelos ensinamentos da nossa doutrina espírita, que tem trazido para nós tantos benefícios. Meu nome é Alcender Veschi, venho aqui me apresentar novamente para quem ainda não me conhece. Enfim, estou toda terça-feira aqui às 8 horas da manhã na Rede Amigo Espírita. Esse trabalho que já vem desde 2016, estamos entrando aí no ano 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos entrar no 8º ano, meu Deus do céu. Como passou o tempo rápido demais. 2024. Estamos entrando no 8º ano já desse estudo aqui, que é realizado semanalmente aqui, ininterruptamente, que nós temos a alegria de poder estar aqui fazendo. Então eu deixo aqui meu carinho, a minha gratidão a vocês que semanalmente nos dão a honra da sua companhia, do seu carinho, da sua atenção. Desejo muito que possa essa manhã ser proveitosa. Nós vamos falar de muita coisa interessantíssima hoje aqui, visando um acréscimo na nossa percepção, diminuindo a chance de a gente ser enganado, aumentando o bom senso, um senso crítico, não com o objetivo de condenar ninguém. O foco não é o julgamento, mas sim a análise, para que nós não caiamos em buracos. Então, por exemplo, para deixar bem claro aqui, de antemão já adiantando, quando você fala de um buraco, nós não estamos querendo demonizar o buraco. Nós estamos apenas alertando que aquele buraco, se a gente cair nele, nós vamos nos machucar. Então, o foco da doutrina espírita e o foco do cristianismo não vai ser que a gente jamais incorra no erro, no equívoco, de condenar pessoas. Não é esse o nosso objetivo. O foco é a gente estudar para nos alertarmos em relação aos perigos do caminho. Então, se eu disser para você que aquele buraco ali, se você cair nele, você pode se machucar, não estamos demonizando o buraco e nem o julgando, como algumas pessoas falam, mas você não está julgando? Nós não julgamos pessoas, nós analisamos fatos corriqueiros do dia a dia, para que a gente não perca tempo tendo que vivenciá-los, né? Eu acho assim, eu tenho certeza. Inteligente é aquele que observa o erro do outro, aprende com ele e não precisa cometer o mesmo para poder aprender. Já o tolo precisa cometer os próprios erros, cair nas próprias falhas e, sem dúvida nenhuma, também está em processo de adiantamento, de aperfeiçoamento, mas que bom será se a gente tiver aí um direcionamento que nos impeça de cair. Então, se eu te disser assim, olha, é o seguinte, se você for fazer uma viagem daqui até a cidade vizinha e for por tal caminho, além dele ser mais curto, ali naquela curva, no quilômetro tal, ela é uma curva perigosa e tem um buraco ali. Se eu te avisar isso antes, você não vai viajar com mais segurança? Então não estamos aqui em busca de condenar as adversidades, estamos em busca de evitá-las. É com esse enfoque que eu dou meu bom dia para você, desejando que não somente esse, mas todos os outros estudos, os anteriores e os que virão ainda, tenham sempre essa informação. E não estamos jamais aqui na posição de condenadores ou de inquisidores. Não estamos na Inquisição. Estamos aqui na advertência, para que o bom senso, o nosso senso autocrítico e o senso crítico também das anomalias que existem no mundo possam estar presentes diante de uma circunstância. Se você fica alerta, mas eu não vou falar mais não, senão daqui a pouco atrapalha até o estudo. Isso aqui é só uma préviazinha. Vamos ao início com com o nosso momento da oração. Você me acompanha? Vamos lá. Senhor Jesus, mestre amigo, nós te enaltecemos, mas não com objetivos
de bajulação, mas sim de autoconscientização de que existe acima de nós aquele que nos guarda, que nos orienta, que nos protege, que nos ama incondicionalmente, que sabe de nós desde o princípio, quando fomos criados pelo Pai, pelo Criador, aquele irmão que atentamente nos vigia, providencia a nós tudo que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento. Nós te agradecemos, Mestre, pelas bênçãos, pelas facilidades, pelos confortos que nós temos, pelo nosso corpo físico, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelos recursos morais e intelectuais que o Senhor nos permite experimentar. E agradecemos também pelas adversidades que estão todas sob controle, sob o teu controle bondoso, sabendo de que estamos 100% segurados pelo teu amor, pelo teu coração que nos abraça, não há o que temer, não há o que nos preocuparmos. E com essa conscientização, Mestre, te agradeço imensamente por ter ouvido o meu pedido na semana passada, quando fiz um requerimento para que pudesse estar aqui novamente nessa semana. Obrigado pelo Senhor ter me atendido, ter permitido que eu estivesse aqui. Espero muito, desejo muito ser fiel aos preceitos do Evangelho, a todas as normativas da lei de amor que o Senhor nos ensinou, e que essa hora que passaremos juntos possa ser absolutamente bem aproveitada, sempre inspirada pelos benfeitores, que sem eles o trabalho seria de difícil conclusão, de difícil resolução mental. Acredito, mestre, que sem nenhum tipo de autoflagelo, não conseguiria realizar essa tarefa se estivesse sozinho aqui, ou realizaria de uma maneira muito inferior ao que pode ser feito. Então, de antemão, já agradeço a inspiração que os amigos de luz estão aqui me trazendo, para que as pessoas que estão aqui envolvidas, recebendo essas mensagens, possam se sentir alimentadas por tudo que vai ser dito aqui nessa manhã. E abençoo, mestre, a todos os nossos irmãos que nos assistem também em outro momento. Abençoo o nosso povo brasileiro, o nosso país. Chegando em época de fim de ano, nós ficamos mais enternecidos de relembrar o teu nascimento entre nós. E te agradecemos, mestre, mais uma vez, por nos permitir estarmos aqui nessa manhã. Na tua bênção, Senhor Jesus, que as nossas emanações de equilíbrio possam chegar a todos os corações que necessitem, a todos aqueles que estiverem aflitos, angustiados, em situação constrangedora, que todos possam entrar na linha do equilíbrio, da esperança e da força e da alegria. Muito obrigado, mestre, por essa manhã. Espero estar contigo, como sempre, e que assim seja. Lembrando você que coloque o seu copinho com água aí para fluidificar, tá? Você vê que eu tô com um mega de um copão aqui, ó. Eu gosto de copão, assim. Eu tomo uns 10 desse aqui por dia. Esse copo aqui deve ter uns 500 ml quase. 450, uma coisa assim. Bom dia também para minha querida Janine Dutra, a Zilma Maia. Nossa, chegou um monte de gente maravilhosa aqui. Deixa eu dar mais uma luzinha antes da leitura aqui. Anivalda Figueiredo, a Neide Antonelli. Deixa eu ver quem chegou aqui. O Wagner Arroio. O Luciano Batista de Carvalho, meu amigo querido lá, José Bonifácio. Grande Luciano. Eu tenho uns Lucianos aí maravilhosos como amigos, viu? Bom, vamos então dar início aqui hoje, gente. Já são 8h27. A hora, o relógio não para nós, ó. Trouxe uma mensagem desse livrinho aqui, bonitinho, ó. Alvorada do Reino, do nosso querido, incansável Chico Xavier. Trabalhou esse homem, meu Deus do céu, 70 anos trabalhando ininterruptamente. Quase que 24 horas por dia. Mais de 500 livros escritos. 400 e poucos são os oficiais, mas tem vários aí, depois outros lançados, né? Olha o que ele diz aqui no capítulo 10, Posses Terrestres, eu vou reprisando, ó, o livro Alvorada do Reino, aqui do Emmanuel. Olha o que o Emmanuel diz para nós aqui, gente.
Posses terrestres. Aí tem uma citação de Jesus no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20, diz assim: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? E aí o Emmanuel diz assim: do ponto de vista da posse, de que disporá o homem que realmente lhe pertença? O corpo é uma bênção que lhe foi concedida pelos pais em nome do amor eterno que rege a vida. A família é uma equipe de corações afins e menos afins em que ele estagia. Os laços afetivos em que se motiva para trabalhar e viver podem ser mudados ou subtraídos a qualquer tempo. O nome é uma doação do registro civil que o arrola nos acervos da estatística para definir o nascimento e a situação. As potências mentais e os recursos físicos que se erigem por instrumentos sutis de manifestação, muitas vezes são suscetíveis de sofrer temporárias cassações, dentro dos princípios de causa e efeito. O prestígio social é um movimento digno, mas claramente mutável, entretecido pelas opiniões de amigos e adversários. O conhecimento intelectual é um quadro de afirmações provisórias no edifício da evolução, de que ele compartilha sem ser o responsável. A fortuna material é um empréstimo dos poderes superiores que, não raro, lhe escapa ao controle quando menos espera. Tudo o que a criatura humana possui é tão somente obséquio, concessão, favor ou benefício da providência divina ou da bondade humana. Todos temos efetivamente de nós unicamente a nossa própria alma, e já que somos usufrutuários de todos os bens da vida, estejamos constantemente prevenidos para dar conta de nós próprios, ante as leis do destino, no tocante a uso e proveito, rendimento e administração. Completíssimo, né? Para nos dizer que só as nossas posses são apenas aquelas que carregamos no espírito. O restante fica tudo aí. E vamos então hoje à nossa leitura. Um abraço também para o Patrick Adolfo Azevedo Silva, que chegou agora. Bom dia, meu irmão. Está acompanhando o trabalho aí pelo Facebook. Valeu, Patrick. E a Patrícia de Lima Figueiredo também. É isso aí. Vamos então para o nosso Evangelho de número 152, os falsos profetas da erraticidade. Só para explicar o que é erraticidade, antes de começar aqui, a erraticidade é o local que a gente vai quando nós desencarnarmos, ou seja, a erraticidade pertence ao mundo espiritual, à vida maior. Só que existe vida maior também em locais não muito aprazíveis, né? Existem pessoas que habitam o mundo espiritual, a chamada erraticidade, mas não estão em locais muito agradáveis porque as pessoas não se fizeram agradáveis durante a sua jornada terrena e depois ficam agrupadas em locais onde há identidade de raciocínio. Então, a erraticidade é assim, no caso aqui, os falsos profetas do mundo espiritual, só para poder exemplificar de uma forma mais simples aqui, certo? O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa aqui é uma versãozinha que eu adoro desse espiral aqui, ó. Ah, fica fácil, né, de se manusear e, enfim, se abre ele quase que, ó, dá para dar um 180 graus, um 360 aqui. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, falsos cristos e falsos profetas, item 10, ditado pelo espírito de Erasto, discípulo de São Paulo, no ano de 1862. Vem comigo na leitura? Um abraço, minha amiga Camila Miller Marques, e para Paula Regina também, que chegou aqui agora. Um beijão para vocês duas. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes
das discórdias entre os grupos que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque, assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Lembrai-vos ainda de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele, com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium em todo grupo que se julguem privilegiados, em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo, quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido, e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiums, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos.
e que assim seja. Aqui tem ainda uma observação, está orientando para que a gente veja na introdução o parágrafo 2º, que é o controle universal do ensino dos espíritos, chamado QEE, e vê também o livro dos médiuns no capítulo 23, que tem nome da obsessão, para que nós incrementemos essa leitura aqui. Pois bem, meus amigos, hoje eu quero dar um destaque da importância desse estudo de hoje, porque estamos sendo alertados em relação a procedimentos enganosos que nós somos submetidos por homens encarnados e por homens desencarnados. Hoje aqui em especial, o Espírito de Erasto traz, sob a permissão de Jesus, a orientação dada por vários espíritos a Allan Kardec, que tinha um rigor muito grande quando foi compilar o chamado Pentateuco, e ele passou a fazer um estudo dentro de uma linha científica de rigor, a dar credibilidade então à mensagem, que é o chamado controle universal do ensino dos espíritos. O que significa isso? Que Allan Kardec nunca foi alguém que ouviu apenas um médium, que ouviu apenas um espírito. Era uma pleiade de espíritos, eram vários médiuns, onde Kardec fazia uma mesma pergunta, especialmente quando compilou o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da série, né, do Pentateuco. Kardec fez as perguntas, no caso as 1018 perguntas, e enviou todas elas a vários médiuns mundo afora. Qual foi a ideia dele? Se vierem as mesmas respostas, vindas dos mais diferentes médiuns, das mais diferentes nacionalidades, tinham médiuns ingleses, franceses, médiuns até americanos. Se as respostas forem idênticas, vai haver então a confirmação de que a mensagem ela não está somente jorrando de uma fonte, ela vem de várias fontes diferentes. Então, se trata de um critério absolutamente fidedigno a um preceito científico de segurança. Porque Kardec não aceitou que a verdade absoluta, aliás, diga-se de passagem, a verdade absoluta só pertence a Deus, mas Kardec, para poder minimizar os riscos de equívocos nas comunicações, fez esse chamado controle universal do ensino dos espíritos, para que não houvessem ruídos, não houvessem deturpações. E o que acontece com muitos de nós ainda incautos, eu falo de nós que eu me incluo junto em tudo, né? Todas as problemáticas da humanidade, eu estou no meio do bolo. Não sou melhor que ninguém. Todas as problemáticas provenientes de falta de critério, de estudo e de afirmativas provêm daqueles que, de uma maneira fascinada, não conseguem perceber que estão sendo alvos das chamadas mistificações. E aí a pessoa, então, acredita que ela recebe comunicação, por exemplo, não, quem fala comigo é o Dr. Bezerra de Menezes. Geralmente é assim, como diz aqui o texto, as pessoas sempre usam nomes de espíritos respeitados. E que levianamente, usando esses nomes, automaticamente se espera, então, que ninguém vai contestar. Mas, poxa, se é o Bezerra de Menezes falando, se é aqui o espírito de Emmanuel falando comigo, é o espírito de Carbar Schutel, é o espírito de Eurípides Barçanufo, do próprio Erasto, é o Erasto falando comigo. Então, esses espíritos levianos, quando pegam esses médiums que não aceitam nenhum tipo de objeção, nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de ponderação, eles acham assim, se quem está falando comigo, então, vamos usar o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que é clássico, né? Deve ter uns 5.000 médiums recebendo o Dr. Bezerra de Menezes no mundo aí. Quando se fala de Dr. Bezerra de Menezes, automaticamente cria-se então uma camada protetora em volta de tudo que eu for falar daqui em diante. Então eu posso falar os mais terríveis absurdos, as coisas mais incoerentes, mas eu estou respaldado, porque quem está falando aqui é o Dr. Bezerra de Menezes. Percebem? E aí, vocês viram que nas semanas anteriores nós estudamos
das árvores, né, que produzem frutos. Quer dizer, se a árvore é boa, ela não pode produzir fruto ruim, né? Falamos aqui da figueira, falamos da parábola da figueira. E aí a pessoa não percebe que ela quer se sentir a única árvore do pomar. A única árvore frutífera desse pomarzão aqui, que tem umas 5.000 árvores, sou eu. Porque eu estou recebendo o Dr. Bezerra. E essa falta de entendimento, de bom senso, mostra claramente que existe aí no médium uma vaidade, um orgulho de ser o único escolhido para receber o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Vocês percebam que eu estou usando aqui o Dr. Bezerra de Menezes como exemplo, tá, gente? Aliás, uma figura notável que eu amo, o Dr. Bezerra de Menezes. Tenho tido bons papos com ele aí já ao longo de muitos anos. E não divulgo isso para ninguém. Não fico aqui falando para ninguém que. Só que assim, é um papo que eu mesmo falo, né? Ele não. Se ele fala comigo, eu ouço mais por intuição, porque eu não vou dizer aqui que sou alguém que já tive um contato direto com o Dr. Bezerra de Menezes. Seria até um orgulho da minha parte. Obviamente que nós temos médiums respeitadíssimos, nós conhecemos que sim, recebem o Dr. Bezerra de Menezes, como o próprio Divaldo Pereira Franco, nosso amigo José Carlos De Luca, de São Paulo. São pessoas que eu acredito que de fato recebem comunicações vindas do Dr. Bezerra de Menezes. Agora, se vocês soubessem o tanto de mensagem que eu já vi, que mandaram para mim pelo WhatsApp, falando assim, ô Sander, olha essa mensagem aqui. É o Dr. Bezerra de Menezes falando que é para a gente se preparar. Outro dia eu recebi uma, vocês pasmem, vocês vão acreditar no que eu vou falar. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar. A mensagem era assim, ô Sander, vê para mim se é verdade isso. A mensagem era mais ou menos assim. O Dr. Bezerra de Menezes está mandando avisar aí que vai ser feito um limpo aqui na Terra, tá? Que vão desencarnar 4 bilhões de habitantes. Vou até dar uma pausa para vocês refletirem comigo dessa informação. Vocês imaginem o Dr. Bezerra de Menezes causando terror na humanidade. Dando um aviso que, ó, seguinte, eu vou avisar vocês aí, informação privilegiada, que vocês sabem que eu sou um espírito de alto gabarito, né? Vão morrer só 4 bilhões de habitantes, ou seja, mais da metade da humanidade, que nós estamos quase chegando aos 8 bilhões, né? Metade da humanidade vai ser dizimada. Assim, vai ser varrido como se nós fôssemos folhas secas que caem das árvores na sua calçada. Vão nos varrer. Na hora eu já pensei assim, bom, se isso for verdade, com certeza eu vou estar no meio desses 4 bilhões aí que vão embora, né? Aí eu falei assim para a pessoa, olha, você pode ficar tranquilo, eu garanto para você que o Dr. Bezerra de Menezes jamais traria uma informação dessa. Aliás, eu até hoje estou pesquisando já há 20 anos, eu não consegui encontrar em nenhuma literatura espírita séria, especialmente as que eu sigo mais, que são da linha do Chico Xavier, né? E a da codificação de Allan Kardec, que é a nossa base primordial. Eu não consegui encontrar até hoje nenhuma citação de informações sensacionalistas sendo divulgadas. Portanto, eu posso afirmar para vocês que todas as informações sensacionalistas não são de cunho sério, a ser dado aí uma credibilidade. Porque foram dadas por pessoas assim, ó, falsos profetas da erraticidade. Eu até acredito que, eventualmente, foi mesmo algum espírito que se manifestou através dessa pessoa para dizer que ela se trata, então, de uma médium ou de um médium privilegiado e que recebeu essa informação bombástica, que todos nós seremos dizimados. Vamos dizer, 4 bilhões de habitantes, metade das pessoas que você conhece vão tudo embora. Obviamente que, sabendo da imortalidade da alma, eu acho que não ia ser nem algo tão apavorante, que eu acredito que esses 4 bilhões aí, se forem mesmo um dia dizimados, né, serão encaminhados para mundos superiores. Ou então reajustados para mundos eventualmente um pouco inferiores, mas condizentes com as suas aspirações mentais e morais. E aí, eu quero trazer destaque aqui, dando uma releitura aqui no Evangelho, porque é um texto tão rico, nos traz tantos alertas, e volto a dizer que eu falei no início aqui, não estamos julgando pessoas. As pessoas têm direito de serem enganadas. Elas têm direitos
permanentes e incontestáveis de continuarem divulgando asneiras. A elas é dado esse direito. Agora, a nós, que nos julgamos mais cautelosos, temos o direito também de nos precavermos contra esses absurdos. Esse exemplo que eu usei aqui na mensagem atribuída ao Dr. Bezerra, o Dr. Bezerra deve pensar assim, meu Deus do céu, ai, mas gente do céu, estão falando de mim lá, gente. Falando que eu sou o novo mãe de Ná, vamos dizer assim. Novo profeta das previsões futurísticas, especialmente catastróficas, né? O que o pessoal quer com isso, gente? A pessoa quer ganhar Ibope. A pessoa quer se dizer assim, sou um privilegiado porque eu trouxe informações do mundo espiritual através do Dr. Bezerra, então vocês me sigam aí automaticamente. O que eu falar vira lei, porque, sabe, eu sou assim, ó, com o Dr. Bezerra. Então percebam o absurdo. Percebam que por trás de uma informação dessa sendo divulgada, existe uma linha de vaidade de quem divulga isso. A vaidade de ser detentor de uma informação bombástica e que só ela tem. Não é curioso isso? A pessoa ela se julga tão superior em divulgar isso, que ela esquece ou ela não teve informação. Eu acredito na segunda opção, tá? Acredito que ela não teve informação. Ela se esquece que Allan Kardec, para divulgar uma mensagem, recebia a mesma mensagem vinda de 10 médiuns diferentes, 20 médiuns diferentes. E ela não se preocupa com isso. Ela divulga mesmo. Mesmo que ninguém falou isso, só ela. Ela não tem medo do ridículo. Meus amigos, volto a dizer, volto a frisar isso. Quando você recebe uma mensagem, e hoje a internet está recheada de informações das mais diversas, e vou dizer que num senso meu, 80% é tudo bobagem, é tudo algo absolutamente descartável. Quando você receber lê uma mensagem dessa, você já reconhece a qualidade da árvore, porque o fruto está estragado. É um fruto sensacionalista, alarmante, aterrorizante, causa ansiedade, medo, angústia. Ué, então se estou 4 bilhões vão morrer, eu tenho 50% de chance de estar no meio desse bolo aí. De eu morrer também, de eu desencarnar, eu não sei para onde eu vou. Eu estou gostando tanto de estar aqui nesse mundo, e agora eu vou ser retirado dele. Será que vem uma nova pandemia por aí? E aí, meus amigos, a gente vai estudando e vai percebendo que são armadilhas que são fáceis de serem detectadas. É uma armadilha que ela não está escondida debaixo de um paninho ali que você vai andando, pisa no pano e ela prende o teu pé. Ela não está escondida, não. Ela é clara, ela é evidente. Basta você observar. O critério é esse: controle universal do ensino dos espíritos. O Erasto deixou claro aqui para nós. Vamos seguir o critério de Allan Kardec. Se a informação vem de um médium só, ela tem uma 90% de chance de ser mentirosa, de ser equivocada. Agora, se ela vem de vários locais, de várias tendências, até de várias religiões, se vem uma nuvem que inspira pastores, inspira padres, inspira religiosos de outras denominações, aí já é algo para a gente começar a ficar meio alerta, hein? Abramos o olho, né? Eu estou vendo que o Rodrigo Hertal está dizendo assim, ó, tão perigosos quanto os falsos profetas da erraticidade são os falsos profetas encarnados. Felizmente, as casas espíritas estão contabilizando bastante desses últimos. Verdade, Rodrigo, porque a humanidade ainda não tem critérios definidos de forma mais concreta. Nós, os espíritas, estamos tendo acesso a essas informações, mas nós não estamos estudando elas. Nós não estamos tendo o rigor, o critério da observação atenta dessas recomendações da chamada erraticidade, mas de espíritos que nos orientam a sermos mais criteriosos, mais pé atrás, mais desconfiados. São espíritos que nos incitam a desenvolvimento da chamada fé raciocinada. Tem que ter um raciocínio.
Você não pode comprar tudo que te chega como verdade absoluta, especialmente quando essa verdade traz tensão, traz angústia, traz medo, traz ali uma pitadinha de ironia, uma pitadinha de cutucada. Vamos ao texto aqui que eu gosto de sempre relembrar. Para dar maior importância às suas teorias, eles se disfarçam inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Como eu brinquei aqui, né, o Erasto, Dr. Bezerra, Eurípides, o Caio Barchuta e por aí fora. Eles semeiam germes das discórdias entre os grupos. Quer dizer, olha como é que isso é muito presente no momento atual. Aliás, isso já sempre existiu, mas hoje parece que é mais evidente. Quando se semeia discórdia entre os grupos e deseja-se então que há um separatismo, está aí caracterizada a profecia de falsos profetas da erraticidade. A inspiração vem do alto para que então nós sejamos grupos separados uns dos outros. E quando nós estamos separados, nós somos vulneráveis. Quando nós nos unimos, nós somos quase imbatíveis. E quando nós nos desunimos, nós nos tornamos fáceis, presas fáceis. E é isso que esse tipo de, de, de galera aí, vamos dizer assim, do mundo espiritual quer colocar em nós. Não, se separa desse povo aí, vocês são muito superiores. Que isso? Não entra nessa não. Sai fora dessa galerinha aí. Querem nos fazer assim. Eles estão questionando a gente. Onde já se viu? Ó, eu vou dizer para vocês um negócio aqui, vocês vão entender. Vocês imaginem um grupo que começa a fazer reuniões e começa a receber notificações de um espírito através de um médium, e esse espírito se apresenta como o próprio Allan Kardec. Só que Allan Kardec só fala com aquele grupo, não fala com mais ninguém. O Allan Kardec só fala com aquele grupo. Você não acha que tem alguma coisa errada nisso? Será que Kardec que fez, criou esse controle universal do ensino dos espíritos, será que ele que fez isso, ele criou esse método para poder nos, nos livrar da chance de haver esse tipo de fascinação? Será que ele mesmo então se manifestaria em apenas um grupo? Será que existem grupos privilegiados entre nós? Ou será que o ensino do bem ele é dispersado justamente a todos os cantos? Eu fico com a segunda alternativa. Aliás, eu fico com a segunda alternativa baseada aqui, ó. Não é uma ideia minha. Eu não sou tão inteligente assim, eu apenas me guio aqui, ó, por uma fé que me desenvolve um raciocínio. Então, assim, se Allan Kardec começar a se manifestar aí no seu grupo espírita, você que me assiste aqui de vários cantos do Brasil, até do mundo, desconfie. Você pode estar fazendo parte de um grupo que está sofrendo obsessão por fascinação. Porque Allan Kardec não iria ser incoerente com a sua obra. Se 160 anos atrás ele já estava praticando algo para não ter dúvidas em relação à sua veracidade, será que 160 anos depois ele retrocedeu? Ele começou agora então a se apresentar num grupo apenas? Não é estranho isso? Então, meus amigos, a resposta que eu dou, que o Evangelho dá para nós é: quando há um exclusivismo, há junto uma fascinação, há uma obsessão por fascinação. Há então, às vezes, uma hipnose coletiva de um grupo, quando eles se acham detentores da verdade e todo o restante do mundo, está todo mundo errado. Só nós aqui somos os bonzões, nós somos os caras. Isso vale não somente para grupos religiosos, mas para grupos políticos. Quando se acha, então, um determinado grupo político de posse da verdade absoluta e do bem irrestrito, caracteriza-se, então, uma fascinação. Caracteriza-se, então, erraticidade sendo colocada nessas pessoas e elas não percebem. Grupos políticos, por exemplo, que
desejam que você se separe dos restantes. Se você está envolvido com alguma ideologia política que te faça se separar dos demais e te faça crer que você então pertence a um grupo privilegiado de pessoas maravilhosas, tome cuidado. Você pode estar sofrendo alvo de fascinação. Você pode estar aí não percebendo que está dentro de uma armadilha. Você está dentro de uma jaula e se achando livre. Se o seu grupo não aceita nenhum tipo de questionamento, como diz aqui o Erasto, se são pessoas que não cogitam da possibilidade de serem questionados, se eles têm receio de serem desmascarados, é porque eles sabem que um dia o serão. Serão desmascarados. Serão, assim, facilmente detectados que estão na linha da mentira, do equívoco, né? Deixa eu ver aqui o que o Luciano Praciano está falando aqui. A primeira qualidade de um espírita de luz é ser discreto. Ele só fala o que nos vai ajudar e silencia sobre o que vai nos prejudicar. Exatamente, Luciano. Meu Deus! Se veio um dia a informação na tua cabeça que o mundo vai ser dizimado em 4 bilhões de habitantes, você não conta para ninguém isso, pelo amor de Deus, isso é ridículo, não fale isso para ninguém. Porque se isso tiver que acontecer de verdade, vamos supor que realmente vai acontecer isso. Os benfeitores vão estar providenciando que esses 4 bilhões então sejam devidamente alojados, acolhidos, amparados. Eles não estarão abandonados, ninguém vai ser jogado na lata do lixo, não. Então fique tranquilo, fique na tua aí, não divulgue isso, porque isso vai causar uma ansiedade, uma expectativa triste nas pessoas que vão ouvir. Outro dia uma amiga minha veio dizer o seguinte para mim, uma médium amiga minha, olha, eu vou contar para você porque eu confio na tua idoneidade, eu até fiquei feliz com isso. Ela falou assim, eu fiquei sabendo, recebi uma informação aqui, que uma determinada pessoa da nossa casa espírita vai sofrer um acidente de carro, inclusive indo fazer uma palestra. É um palestrante da nossa casa espírita. E agora, eu falo para ele ou não? Você não fala lá para mim? Fala para ele não viajar não, porque ele vai sofrer um acidente, eu fiquei sabendo. Aí eu falei assim, pelo você me perdoa, mas eu não vou falar nada para a pessoa. Eu não vou alertar, porque eu não acredito que seja verdadeira essa informação. Ela ficou, não, mas como assim? Eu estava na sala mediúnica quando recebi essa informação. Eu falei assim, Pelosi, você me desculpa, se você quiser falar, você pode ir lá falar para a pessoa, eu não vou falar. Moral da história, para finalizar a história. A médium não teve coragem de falar, eu também, obviamente, não falei. O palestrante viajou, fez a palestra, voltou, isso já fazem já quase 15 anos. O palestrante está mais vivo que nunca, até hoje. Aliás, depois daquela viagem, ele deve ter feito no mínimo mais umas 70 viagens depois, de todos esses anos aí. E aí, percebam que nós estamos cercados de informações que elas pulam ao nosso redor, ou melhor dizendo, né, de uma forma mais clássica, elas pululam para nós. Informações mentirosas, equivocadas, levianas, até brincalhonas. Informações para tirar sarro na cara da gente, para darem risada da cara desses médiums. Ah lá o trouxa, ela acabou de divulgar lá, ó, tal coisa. Causou nele um constrangimento, porque aquilo que ele profetizou, né, é uma profecia, não é? Vinda do alto, não é? Ó? Vinda do mundo espiritual. Mas não se concretizou. E aí? Será que a pessoa não desconfia de si mesma? Que ela está sendo ridicularizada? Então a informação, meus amigos, é assim, é verdadeira. Não caia no ridículo. Não se submeta a esse tipo de informação. Se você pertence, então, se considera a um grupo sério, esse grupo tem que ser aberto. Ele tem que ser questionável, sim. Ele pode ser questionado. Agora, se você está diante de pessoas que não aceitam serem questionadas, estão tentando estabelecer uma ditadura na sua vida religiosa, na sua vida espiritual, na sua vida social. Se você é governado por um prefeito aí que não aceita
ser questionado, um vereador que não pode ser contestado. Então, estão tentando estabelecer uma ditadura aí na sua cidade. Tome cuidado. Se isso acontece no seu estado também, no seu país também, tome cuidado. Porque se você aceitar isso, um dia você pode ser enjaulado e não ser solto nunca mais. Para finalizar, meus amigos, nossa hora está passando aqui muito rápido. Nós estamos aí diante de momentos decisivos da nossa jornada terrena, que vem se acumulando ao longo de múltiplas existências. Os equívocos estão sendo cada dia mais facilmente detectáveis. Não se aceite se submeter de uma única fonte. Não se permita ser assim levianamente informado. Se você duvida da fonte, procure outras para te dar segurança, para te dar mais estabilidade emocional. Se você está incomodado, por exemplo, na sua casa espírita, que também não existe casa espírita infalível, né? Se aí na sua casa espírita os dirigentes estão propagando ideias que você percebe que não tem muito a ver com aquilo que Allan Kardec colocou, comece a questionar o pessoal, mas de uma forma respeitosa. Não estamos aqui querendo que você entre em embate com ninguém, entre em discussões acaloradas, que crie-se um fórum. Não, não é isso. Estamos querendo aqui te orientar. Aliás, estamos, que eu digo, é a doutrina, né? Não sou eu. É a doutrina querendo nos orientar, para que a gente estabeleça critérios mais assertivos. Se você está num grupo espírita que você não pode perguntar nada, que o pessoal já manda você calar a boca, sai fora desse grupo aí correndo. Se você está num grupo religioso ou político, onde eles perderam o senso da razão, o senso da autocrítica, se o pessoal não aceita ser questionado, estão sendo alvos de profetas da erraticidade, os falsos profetas da erraticidade, estão sendo alvo de fascínio coletivo. Então, se desvincule enquanto é tempo, para que você não entre nessa hipnose coletiva. Eu percebo isso muito claramente no meio político em que a gente está inserido hoje em dia, uma hipnose coletiva, as pessoas não têm mais senso. Elas criticam coisas que elas fazem, beira quase com o absurdo. E parece que as pessoas não enxergam o óbvio. Elas criticam coisas que elas fazem. Então, assim, isso está provado que está acontecendo, acontece desde os primórdios, não é uma novidade. E hoje em dia, ela é mais evidente porque essas coisas, né, que eu falo, são mais evidentes porque elas ganharam a mídia, ganharam a notoriedade e a popularidade de você estar com o seu aparelhinho de celular na mão. Olha o meu bonitinho aqui, tem Jesus na capinha. Você está com o telefone na mão e você tem acesso a tudo que acontece, se você quiser, na política, na religião, no clima, na tecnologia, enfim, em todas as áreas. Se você quiser fazer compra, por exemplo, você consegue comprar. Eu vou comprar um microfone desse aqui, ó. Você encontra uns 50 diferentes, dos mais variados modelos, preços e qualidades, etc. Então, assim, estamos recheados aqui de informações. E o critério nosso deve ser sempre assim: será que não pode estar errado isso? Será que essa informação não quer causar prejuízo a alguém? Será que esse grupo religioso ou político ou social não está com a intenção de deturpar a nossa fé para nos trazer desolação, descrença? Existem espíritos inseridos em religião, em religiões, em grupos religiosos, por exemplo, católicos, evangélicos, espíritas, etc. Existem espíritos inseridos ali com o desejo de destruir aquela chamada célula. Querem destruir. Quando há um conglomerado de pessoas trabalhando em sincronismo benfeitor, o mal não tem interesse que isso seja levado adiante. Então vamos fazer de tudo para nos desviar de grupos sérios. Quando você está inserido em um grupo sério, prepare-se, você vai ser alvo. Só que assim, você vai ser alvo, mas você vai detectar que você está sendo, que a bala está vindo lá. Vai dar tempo de você desviar, igual no Matrix, sabe? Você vai ver a bala vindo assim, ó. Ah lá, tá vindo a bala, ó.
100 metros, aí 80, 60, você desvia. Não é aquele tiro que dá em 1 milésimo de segundo, te pega inevitavelmente. Não, você vê a bala vindo. Então, meus amigos, estamos cercados de gente dando tiro em nós. Vocês estão entendendo o sentido figurado, né? As balas estão vindo. Estão vindo dos meios políticos, dos meios religiosos, aqui, ó, por falsos profetas. Elas vão nos pegar se a gente deixar. Se você não obedecer esses critérios, ó, meu amigo aqui, ó, meu irmão, Quincas Veloso, faço até questão de colocar aqui. Se você quer seguir com segurança, já falei aqui várias vezes, você tem que seguir gente desse nível aqui, ó. Você tem que ouvir o que o Quincas fala, que segue rigorosamente esses critérios de Allan Kardec. Segue o bom senso, divulga de uma maneira respeitosa, não age com ironia, não debocha de ninguém, não desrespeita ninguém. Né, Quincas? Então eu sou um grande admirador, deixo registrado aqui, mais uma vez, né, Quincas? Do meu carinho, do meu amor por essa pessoa que está aqui, ó. Esse aqui é um verdadeiro profeta. Ainda não da erraticidade, né, Quincas? Aqui entre nós. O profeta do bem, na verdade, não é um profeta, é um divulgador, é um repassador das cartas que Jesus escreveu. Então, Quincas, um beijo especial para você, viu? Qual o critério de pessoas assim? O respeito, a seriedade. Se quiser me questionar, pode questionar, porque não são coisas minhas, são coisas que estão aqui, ó. Então você não tem medo de ser questionado. Agora, quando a pessoa fica incomodada, não, tá me questionando aí e tal, né? Eu que sou um príncipe aqui encarnado, né? Eu sou quase um Allan Kardec, segunda versão, versão plus encarnado. Ah, então você desconfia, esse cara aí tá querendo te enganar, ué. Se ele fosse Allan Kardec mesmo encarnado, ou dando comunicação aí, ele ensinou a gente a ser criterioso e a questionar, por que que ele não aceita ser questionado, né? Ó, deixa eu ver mais umas coisas importantes aqui serem ditas, ó. A verdade, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. Quer dizer, se o cara não aceita que a verdade seja colocada na mesa, é porque ele gosta de vivenciar a mentira. Então você, ó, dá linha nessa pipa aí. Ó, ó o conselho bom de novo aqui de Erasto. Repelir impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos. Então, se tem algum espírito aí que é exclusivo lá da tua comunicação religiosa, foge. Foge que é cilada, Bino. Igual eu falei semana passada, lembra do carga pesada? Foge, Bino, que é cilada. Se geralmente espíritos sedentos de poder e que tendo sido déspotas no lar, aliás, são geralmente espíritos sedentos de poder, são pessoas vaidosas que estão na erraticidade, estão desencarnados. Eram aqueles ávidos pelo poder do saber, do conhecimento, e que agora no mundo espiritual tentam ludibriar médiums despreparados, que não estudam, para continuarem no seu plano de domínio, no seu poder de domínio das mentes mais incautas, mentes despreparadas, mentes sem estudo. Desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e pela extravagância. O cara, para poder se manifestar, ele faz uns gestos, ele faz umas incorporações lá, um negócio muito louco, parece uma cobra mal matada, sabe? Então você desconfia. Tem misticismo nisso aí, tem extravagância. Ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Não, para poder o cara receber, tem que estar numa luz assim, tem que estar num palco, tem que ter uma tal nomenclatura, e ele tem que usar tal roupa. Então, quer dizer, já virou um show de sensacionalismo, virou quase que uma apresentação, sabe? Aquelas apresentações de quem é mais artista para poder fazer as coisas. Já saiu fora da linha da racionalidade. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Então, percebam que nós não estamos sendo orientados a execrar ninguém, mas de desconfiar sim. Você tem todo o direito de desconfiar. Você tem direito de desconfiar de mim, da Rede Amiga Espírita, desse estudo aqui. Desconfia até do Evangelho. Pode desconfiar, não tem problema.
Isso aqui não é uma coisa para você engolir à força, sem água, sabe? Vou engolir a seco. Não, você pode desconfiar de tudo. Desconfia disso aqui, mas não deixe de estudar o que está sendo falado aqui e tente descobrir se você encontra coisa melhor, mais racional, que faz mais ressonância com o teu bom senso. Então, você não vai encontrar nenhuma religião que te dá essa liberdade. É só a doutrina espírita que faz isso. Ela te dá o direito de você desconfiar dela. O próprio Emmanuel falou um dia para o Chico Xavier, falou, Chico, se um dia eu falar alguma coisa que fuja do que Allan Kardec falou, me abandone e siga Kardec. Continue seguindo Kardec e me deixe, que com certeza eu vou estar com algum problema. Quem que faz isso? Quem que aceita ser questionado dessa maneira? São raros. Aliás, eu digo que é da doutrina espírita o pertencimento desse ideal, sabe? De aceitar ser questionado. Então, lembrando que quando uma verdade vai ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente em todos os grupos sérios. A verdade não vem de uma fonte só, porque uma fonte só pode ser contaminada, pode ser poluída. Se você quer água limpa mesmo, se você quer água limpa mesmo, ela tem que vir de várias fontes diferentes. Ela tem que ter mais credibilidade, mais alcance, mais envergadura. Ela tem que vir de várias bocas diferentes, essas verdades. Ninguém é médium perfeito se estiver obsedado, e a obsessão é evidente quando o médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Lembra que eu falei de Kardec? Estou recebendo Allan Kardec, estou recebendo o Dr. Bezerra. Sobretudo, quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. Submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. O médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiums, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade, dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Então você pode enganar poucos por muito tempo, mas você não vai conseguir enganar muitos por muito tempo. As mentiras caem rápido. E aí, o convite que estamos recebendo aqui hoje nesse evangelho para finalizar é de que nós sejamos mais astuciosos, mais observadores, mais questionadores. Fé raciocinada. Passe pela razão. Consulte pessoas que você considera mais elevadas moralmente. Eu, quando tenho alguma dúvida, eu pergunto para o meu amigo Quincas, eu pergunto para o Navarro, eu pergunto para o doutor Aguinaldo, eu pergunto para o professor Rodrigues, eu pergunto para o meu amigo Orson Peter Carrara, eu pergunto para o meu amigo, para o André Sobreiro. Muita gente querida aqui. Eu não pergunto muito para o Arthur Valadares, que ele é muito ocupado, né? Mas são pessoas que, para mim, têm uma credibilidade, que estudam o Evangelho de uma forma séria, respeitosa, com bom senso, divulgam de uma maneira bela. Então, se você tem dúvida de alguma questão, né, e não vou nem me colocar nesse patamar desse pessoal que eu falei aqui há pouco, pergunte para essas pessoas se faz sentido esse tipo de informação que você recebeu. Eu fiquei sabendo ali no meu centro que tem uma informação assim, assim, assado. Pergunta para essa galera aí. Pergunta para alguém que você considera que tem relevância moral, para você não cair na linha do desespero, da angústia, do medo, da ansiedade, da expectativa triste de um futuro nada promissor. Eu vou dizer para vocês, Allan Kardec colocou como uma das 10 leis morais a lei de progresso. A lei de progresso diz que está tudo melhorando de forma avassaladora para o bem. Estamos na linha do progresso, mesmo que aparentemente muitas coisas tenham se perdido pelo caminho, mas estamos diante de fatos irrevogáveis. A lei de progresso é uma das leis de Deus que está acontecendo, está em vigor e sempre estará. Sempre estaremos em progresso. Qualquer tipo de informação que você receba
que fira esse princípio, que te estimule à desesperança e ao entendimento de que estamos numa linha, então, de retrocesso e não de progresso, desconfie, porque essa informação está sendo contraditória com o que disse Allan Kardec, com o que disse o compilado dos espíritos superiores que escreveram através de Allan Kardec. Quer dizer, se diante de todo um controle universal do ensino dos espíritos como esse que Kardec fez, ainda assim vieram vários médiuns escrever um compilado falando da lei de progresso. Ainda assim vem uma galerinha aí, um grupinho ou um médium só dizer que está errado, que o mundo está cada vez pior. Com quem que você fica? Com quem estudou isso a fundo, dedicou a sua vida? Ou com esse grupinho aí, de como diz um amigo meu brincando, ele falou assim, tá cheio de testa brilhante, mas que é testa oleosa, se achando mente brilhante por aí. Então você sai fora desse pessoal que se acha mente brilhante. Não cai em armadilhas, não. Lembra que eu falei? A bala tá vindo lá, ó. A bala vem vindo, mas ela vem a 1 km/h. É uma bala que dá um tiro assim, e você vê ela vindo a meia hora de antecedência. Não deixa ela pegar em você, não. Desvia dela, na hora que ela vier, dá tempo de você sair correndo, andar, você tá a 10 km de distância dela, na hora que ela for passar ali, onde ela poderia te pegar. Então, ó, sai fora desse pessoal aí, que se considera bambambam, bam, bam, se considera aí superioridade, quase que, né, me considera aqui um príncipe das revelações. Foge dessa galera. Se o pessoal começar a falar que está recebendo Allan Kardec, aí você foge também. Porque para receber Allan Kardec tem que estar em vários locais. Porque Kardec não seria contraditório à própria obra. Já falei isso aqui. Então, meus amigos, eu finalizo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O pessoal sempre comenta coisas interessantes. A Elisandra está lembrando aqui que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Pois é. Jesus, com seu bom senso, fantástico, né? Ele orientou que aquilo que ele disse, na verdade, não era ele, a figura dele, né? Era a expressão daquilo que ele deixou como ensinamento, né, Lisa? Vamos ver mais aqui algum comentário. A Laciane está falando aqui que é fã número 1 do Sr. Quincas Veloso. Tem um abraço nele domingo no Instituto do Amor. Ai, que vontade lá no Instituto do Amor. Vai chegar minha hora, eu vou também, você vai ver. Laciane, um beijo para você, viu? Um beijo pro meu amigo Quincas, meu mestre, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Parece que o Luciano Praciano tinha deixado uma mensagem também. Que se perdeu no meio das outras. Deixa eu ver se eu acho. Um abraço também para minha amiga aqui, a Dalvina Pereira. Estivemos conversando essa semana, né? A Dalvina está falando do André Sobreiro, que falou algumas coisas, mas não estamos a par, pois temos que alertar, exatamente. A Sumia está falando que às vezes nós somos obsediados conforme nosso pensamento. Temos que ter pensamento de amor e fé, exatamente. Aí fica mais difícil, né, de entrar em nós informações equivocadas, né, Sumia? A Rosângela Monzani está dizendo que tem um médium que está se dizendo a reencarnação de Allan Kardec. Diz que recebe Maria, é muito estranho. É claro que é mentira, mas ele tem muitos seguidores e parece que acreditam nele. Sempre vai ter, viu, Rosângela? Se você se apresentar como reencarnação aí de Jesus, de Kardec, de um Carbar Schutter, vai ter um monte de gente seguindo, que as pessoas não passam pelo critério, esse questionamento da razão, sabe? A Dalvina está perguntando que mensagem específica você se refere, pois não estou sabendo. Dalvina, são muitas coisas que a gente não fica dando nomenclatura, mas a gente não fala de pessoas, como eu falei, a gente fala das coisas, a gente fala das atitudes questionáveis. Nós não vamos falar de grupos ou de pessoas em específico. Basta observar. Se você chegar até você alguma informação semelhante como essa que eu falei, de pessoas que se apresentam como grupos exclusivos, desconfie, que a chance disso ser mentira é muito grande, né? O Luciano Praciano falou aqui. Já li o que o Luciano falou, que a primeira qualidade de um espírito de luz é ser discreto. A Rosângela Mozano está contando aqui que certa vez uma mulher foi desesperada até o Chico, porque estavam dizendo que o mundo iria acabar em 2012.
Chico disse: minha filha, fica tranquila, se o mundo acabar, Jesus arrumará outro lugar para nós. É verdade essa história que eu lembro dela. Fica tranquila, minha irmã, é verdade. Chico Xavier sempre brilhante, né? Sempre trazendo consolo e nunca pavor, né? Bom, o Rodrigo Hertal, eu já li o comentário dele aqui. E eu acho que é isso, gente. Pela vaidade, o sensacionalismo está entrando pela porta do espiritismo e a seriedade de Kardec saindo pela janela. Pois é. Nós temos que pegar, então, fechar a janela, viu, Lu? E deixar Kardec não sair. Kardec tem que ficar dentro das casas espíritas, viu? E essa vaidade de sensacionalismo tem que ser varrido para fora das casas espíritas. Então, se você está numa casa espírita aí, você percebe que tem vaidade e sensacionalismo, você foge dessa galera aí, viu? Sai fora. Aliás, muda até de centro. Vai para outro, tá? E é isso aí, meus amigos. Finalizando aqui a manhã de hoje, semana que vem, no nosso Evangelho de número 153, nós vamos falar desse tema aqui, ó. Jeremias e os falsos profetas, tá? Então, semana que vem vai ser dia 19, né? 19 de dezembro, já semaninha prévia aí do Natal, no Evangelho 153, nós vamos falar aqui desse tema. Vamos entender o que Jeremias e os falsos profetas estavam fazendo aí. Que assunto que é esse? Semana que vem, tá? Quero convidar você então para o nosso momento da oração aqui, para finalizar essa manhã. Vamos lá? Senhor Jesus, mestre amigo, rogo as tuas forças, a tua luz em minha mente, para que isso não aconteça comigo, para que jamais eu possa ser um difundidor de mensagens equivocadas. Que eu tenha sempre o foco, mestre, em trazer aos nossos irmãos sempre tudo que seja fiel a esses princípios que são aparentemente básicos, mas que nós não estamos os praticando. Que todo tipo de sensacionalismo ou de informações que tenham cunho duvidoso jamais passem pela minha boca, pela minha escrita. Que eu seja sempre, mestre, fiel à tua recomendação de que nós façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E que nós sigamos, mestre, firmes e fortes com esse estudo que semanalmente vem nos dando mais base, mais fortalecimento íntimo, mais serenidade e mais seriedade. Para que o ridículo, ou aquilo que é duvidoso, aquele fruto que parece belo por fora, mas por dentro ele é venenoso, ele é ácido, ele é estragado, para que ele jamais encontre em nós semelhança. Ele encontre abrigo, para que nós jamais possamos ofertar abrigo a isso, a esse tipo de mensagem. Quero abençoar, mestre, cada pessoa aqui presente nessa corrente do bem. Abençoá-los com alegria, com fé, com esperança, com espírito de trabalho, de união, de perdão. Nós possamos exercitar no nosso coração o perdão que todos nós merecemos receber e que todos nós temos a obrigação de dar a quem quer que seja. Quero abençoar, mestre, os nossos governantes, para que sempre trabalhem em sincronismo com o teu entendimento, para que trabalhem para o bem do povo, para todos os povos, para que o separatismo, a desunião, os muros sejam derrubados, para que nós sejamos cada vez mais unidos, porque aí nós vamos conseguir caminhar com mais segurança, vamos conseguir chegar mais longe, mais distantes. Quero abençoar, mestre, cada pessoa que faz parte dessa corrente de estudos e de oração, aqueles que nos assistem agora, aqueles que nos acompanham em outro momento, e trazendo então para o nosso entendimento, nesse mês que nós comemoraremos o teu aniversário de nascimento, mestre, quero aqui me despedir dessa oração, te agradecendo e, por tabela, os nossos amigos de luz que nos intuem, nos fortalecem. Agradecer muito a essa pleiade de espíritos que discretamente nos inspiram
a proferir as boas palavras, que de maneira rebuscada nós colocamos aqui com simplicidade, mas com fidelidade. Que de nossa boca jamais venha qualquer tipo de senso de ironia, de deboche, de desrespeito a quem quer que seja. Que aqueles que nos acompanham, que estão na erraticidade, no mundo espiritual, possam sempre se sentir bem acomodados e bem-vindos, se sentirem acolhidos pelo nosso coração, pois nós sabemos que entre eles e nós não há distinção, não há diferença, por saber que nós não somos melhores que ninguém, inclusive aqueles que hoje se veem fascinados pelos erros, pelos falsos profetas. Que todos esses nossos irmãos que estão nesse caminho possam despertar o quanto antes, para que não continuem perdendo tempo nas suas jornadas. Nós oramos por eles com carinho, com respeito, com ternura. Muito obrigado, Mestre Jesus, por nos permitir estar aqui mais uma semana. Te rogo permissão para que semana que vem estejamos aqui novamente. Na tua bênção, Mestre Jesus, queremos acolher e receber todas as suas bênçãos, para que o nosso dia, a nossa semana, seja produtiva, seja feliz, que nós sejamos divulgadores, não somente na forma verbal do teu Evangelho, mas que nós saibamos praticá-lo e que as pessoas possam sentir em nós verdadeiros cristãos, porque nós então praticamos o que nós já aprendemos. Que nós tenhamos essa grandeza de pelo menos tentar nos transformar, nos modificar para melhor. Na tua bênção, Mestre, mais uma vez, muito obrigado e que assim seja.